dados. Você tem 1 minuto? Em 60 segundos, muita coisa acontece nesse novo mundo. E a sua comunicação não pode ficar para trás. É preciso se reinventar, ser relevante, conectar informação, estratégia, criatividade e resultados. Para tudo isso, conte com a Octopus. A gente faz essa conexão acontecer. Octopus, a sua comunicação na era dos dados. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Octopus Comunicando. Quer ficar conectado com o mercado da comunicação? Então não perca o Octopus Comunicando. Toda terça, às 7 da noite. Estratégias, novidades e dicas de comunicação para todo tipo de empresa, inclusive a sua. Um programa para você manter a sua empresa sempre conectada. Octopus Comunicando com Carol Ferrari. Toda terça, às 7 da noite. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Agora, na Guardiã da Notícia, Fundação Guardiã. Oportunidades, cursos, empregos. Para você que é jovem e quer ingressar no mercado de trabalho. Carreiras, capacitação profissional. Fundação Guardiã. Uma ótima tarde para você, ouvinte da Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Está começando o Fundação Guardiã. E é um Fundação Guardiã especial aí da primeira semana do empreendedorismo em Ribeirão Pires. E para começar esse programa, eu quero chamar César Ferreira. César, uma boa tarde para você, nos escuta, está na chamada de vídeo aqui. César, uma boa tarde para você. César Ferreira, que é secretário aí de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Uma boa tarde para você e dá uma boa tarde aí para os ouvintes da Guardiã. Tudo bem com você? Tudo bem, como vai? Acho que me ouve bem aí, consegue... Perfeito, perfeito. Não sei se a imagem fica tão boa, mas primeiramente agradecer aí o convite de você para fazer parte dessa abertura aí, né? Que será a primeira semana do empreendedorismo em Ribeirão Pires, né? Nós, como secretário aqui da cidade de Ribeirão Pires, representando o nosso município, agradecemos a esse convite e também parabenizar também aí os organizadores, né? E todos os apoiadores. Em nome da rede de gestores de RH, Marcelo Dantas, pela iniciativa, e o Sereda, do Sebrae, né, que hoje será eu que vai palestrar por hoje, né. Agradecer também a Guardiã da Notícias, em nome da nossa grande amiga, que sempre presente aí, sempre está aqui presente em nossa cidade. E, bom, falar um pouquinho também como empresário, né, o que nós estamos hoje sentindo presente aí, sempre está presente em nossa cidade. E, bom, falar um pouquinho também empresário, né, o que nós estamos hoje sentindo presente aí, sempre está presente em nossa cidade. E, bom, falar um pouquinho também empresário, né, o que nós estamos hoje sentindo presente aí, sempre está presente em nossa cidade. Marcelo? César? César? Oi, consegue? César? Oi, consegue?
alguém com o microfone aberto. Será que é isso? Então, dando continuidade, agradecer a todos os ouvintes aí da Guardiã da Notícia, então, Gabi Tricânico, que sempre vem prestigiando o nosso trabalho aqui em Ribeirão Pires também. Então, é a grande importância que hoje o Sereda tem para nos passar, né? Ele que sempre à frente aí do Sebrae, nós temos aí um contato permanente, onde sempre tem nos trazido cursos, né? E sempre nos apoiado aqui em nosso município. Então eu quero mais uma vez então parabenizar, agradecer então mais uma vez aí o convite e dizer que neste novo normal que nós vamos agora escutar do Sereda, que nós teremos que, neste momento passar essas dificuldades que estamos, mas acima de tudo sermos firmes e fortes para que essa retomada seja com muita consciência, né, com muita perseverança, que a resiliência do empresário vai ser o mais importante nesse momento e que é lógico, né, ainda está por vir, ainda muitas coisas ainda acontecerão, mas com certeza todo o que nós pudermos fazer aqui para a nossa cidade, para apoio ao comerciante, ao empresário, nós estaremos aqui sempre prontos para ajudar. Muito obrigado e continuo aqui com vocês. Ao longo dos anos, né? E nós temos que agora, de certa forma, nós enquanto redes de gestores de RH, dar todo o apoio, dar todo o subsídio, dar as informações necessárias, coletar e fazer as informações necessárias chegar onde tem que chegar para que o empreendedorismo, o novo normal aconteça. Nós estamos percebendo que está acabando essa questão de emprego CLT. Está tudo virando PJ, MEI, né, uma PJização. Só que assim, as coisas não podem ir de uma forma degradante ou não pode virar uma forma ruim. Nós temos que ser aí os precursores dessa mudança, fazer o empreendedorismo acontecer de forma substanciada, de uma forma correta. Por isso que hoje estamos aqui e pedimos para o Sereda do Sebrae nos dar informações necessárias e nos falar sobre o que é isso e como fazer esse novo normal aí com o empreendedorismo, né? Para que não venha a ter uma precarização dos trabalhos. Em vez da gente melhorar, vai ter uma precarização, tanto da vida humana, né, que é a nossa preocupação enquanto RH, como também do serviço que vai ser prestado.
Então é com muito orgulho, né, que estamos aqui hoje, e vou agora passar a palavra aí para o Sereda, onde ele, como fazendo parte da diretoria do Sebrae aqui do Estado de São Paulo, vai poder nos dar informações, dicas e orientações de esse novo normal, como empreender, de que maneira empreender, quais caminhos devemos de repente seguir. Sereda, agora é com você. Só estamos aqui numa situação técnica. Pessoal testando, voltou o áudio. Positivo? Então tá bom. Então, como diz um amigo meu que mexia com informática, o problema foi de BIOS, bichinho idiota operando o sistema. Meu microfone estava desligado. Agora eu liguei ele e vai funcionar direitinho. Quase enlouqueci o pessoal da técnica aqui. Perdão, pessoal que está técnica, quem está acompanhando. Como eu ia dizendo, uma honra muito grande participar desse evento. Junto com o César, com o Antônio, poxa, que coisa maravilhosa tá podendo contribuir um pouco com o conhecimento, com o trabalho que o Sebrae tem. Nós tínhamos para Ribeirão Pires esse ano um contrato já praticamente assinado com a Prefeitura para um trabalho 360, a pandemia veio, nos jogou outros desafios, a equipe muito competente correu atrás de socorrer a população, anunciamos alguns treinamentos online, nós temos algumas coisas que podemos oferecer ainda, e ao longo da apresentação eu vou conversando e vou apresentando para todo mundo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa, parabéns pelo evento, algo muito importante ser colocado nesses dias. Nos próximos 40 minutos, vou marcar meu tempo aqui para não estourar, a ideia é falar um pouco sobre cenário econômico, falar um pouco sobre empreendedorismo. O empreendedorismo vai ser um assunto transversal que estará presente durante toda a apresentação. Vou ir chamando o empreendedorismo conforme for colocando os pontos e falar um pouco, reservei um espaço para o novo normal e um recorte específico para o turismo, uma vez que Ribeirão Pires não só tem potencial, como tem interesse também em desenvolver o turismo na localidade. Essa é a pauta que eu pretendo conversar com todo mundo aqui. Vamos ver se dá certo compartilhar a tela. Eu tenho uma apresentação aqui. Vou selecionar a tela, ver se dá certo. Não deu, né? Deu? Vocês estão vendo então a tela aqui em azul retomada, né? Legal, apareceu lá. Em maio, nós falávamos, logo que bateu a crise, logo que veio toda a dificuldade que nós temos, em maio nós falávamos que teríamos que aprender a conviver com o vírus, um novo padrão de comportamento social. Aí a pergunta que fica agora, para quem permaneceu, né, e conseguiu sobreviver ao impacto da crise do coronavírus, ao lockdown, fechamento, abertura parcial, todas as dúvidas, todas as pressões que nós tivemos, qual o estado atual do seu negócio, dos seus negócios, onde você quer chegar. Essa pergunta é muito importante para esse momento. Nós vamos mostrar dados que mostram que a economia começa a acelerar. E quando eu faço essa pergunta, qual o seu estado atual e onde você quer chegar, a gente está chamando para colocar em prática um comportamento empreendedor que é planejamento, monitoramento, estabelecimento de metas. É importante, parece loucura, mas há uma incerteza enorme com relação ao futuro ainda. Mas ser capaz de responder onde você quer chegar com o seu negócio e
por que é importante você chegar lá em termos de faturamento, lucratividade, crescimento, retomada de mercados, indicadores que você venha a estabelecer para o seu negócio. É importante para que você possa corrigir desvios que venham a acontecer ao longo do processo da retomada e também ajustar expectativas para que você tenha domínio e seja protagonista do seu futuro, né, da sua vida. É importante uma leitura boa do ambiente em que está inserida a sua empresa e que você precisa operar, e aí o que pensam os seus clientes e agora o que você pode oferecer de excelente para eles. Parece loucura, mas é comum nós conversarmos com vários clientes que estão em projetos nossos durante esse período de gestão da crise e retomada, que não tem cadastro de cliente, que poderiam ter venda recorrente, como é o caso de buffets. A grande maioria dos buffets não tem nenhum tipo de cadastro de cliente e não consegue hoje de relacionamento com o cliente que ele poderia abrir nos buffets, chamar de novo para sua festa. É importante que você tenha contato com o seu cliente, esse contato seja sempre, seja perene, e você tenha meios de acioná-lo, isso independente de novo normal, velho normal, de qualquer maneira, é um detalhe que isso precisa ter, seja qual for o momento, é importante que você tenha para que você possa saber o que o seu cliente espera da sua empresa nesse novo ambiente que nós vamos viver. Vou dar algumas diretrizes amplas, pontos que se pensam no mundo todo, mas é fundamental que você pegue essa informação e você teste com o seu público-alvo, e esse testar tem que ser conversando, telefonando, mandando uma mensagem, WhatsApp, de alguma maneira, para conseguir coletar a informação. Era para ter mudado o slide, ele não foi. Sites de banco, Banco Mundial, previsões de jornalistas. Então, eu fiz aqui um apanhado geral de como é que está crescendo, andando a economia, e nas últimas colunas, onde está 2020 e 2021, em verde ali, temos as previsões do que está para acontecer esse ano e o que está para acontecer no ano que vem. Nós vemos um histórico da variação do PIB no Brasil. 2013, 3% de crescimento, 2014, 0,5%, 2015, enfiamos o pé na jaca, começou crise, menos 3,5%, 2016, menos 3,3%, 2017, 2018, 2019, ali perto de 1%, que é meio um andar de caranguejo, mas que já era algum alívio, dado aos anos que nós tínhamos encolhido muito, era algum alívio para as empresas, tinha algum tipo de resposta. Em 2019, principalmente um crescimento do emprego informal, uma redução do emprego formal, emprego em carteira, da atividade formalizada, e o crescimento do emprego informal. 2020, nós vemos aqui uma previsão de um encolhimento de menos 5,5%. É ruim, não é bom você encolher tudo isso, mas é quase que inevitável que se encolha num ano em que nós ficamos boa parte do ano fechado, em que os consumidores tiveram muitas dúvidas com relação a se devem consumir ou não, tiveram muita preocupação em gastar, muita incerteza com relação ao futuro, assim como também os empresários, muita incerteza com relação ao futuro, muita dúvida com relação à capacidade de saldar com seus compromissos, honrar com seus compromissos. Isso trava a economia, então um encolhimento de menos 5,5% acaba sendo quase que uma boa notícia. Logo que se fechou a economia, o próprio Banco Mundial, o FMI, os agentes, os bancos, agentes financeiros do nosso país, o mercado falava em um crescimento de até 12%, um encolhimento de até 12% da nossa economia. Se a gente partiu de menos 12, chegamos em menos 5,5, é muito bom. A última rodada de previsão do mercado falava em menos 5,7, já 5,5, e se manter as coisas do jeito que estão, a gente deve corrigir essa previsão, torná-la mais otimista ainda para o final do ano. 2021, a gente tem uma previsão de crescimento de 4%. O governo federal fala
num crescimento aqui de cerca de 3,2%. Difícil da gente cravar o que vai ser ou não, difícil de adivinhar se essas previsões todas vão se concretizar ou não, mas são previsões e tendências de mercado. À medida em que se aponta para isso, a tendência é que os investidores, a tendência é que os consumidores, eles acabem tomando decisões mais ou menos nessa linha que nós estamos vendo de um crescimento de 4% ano que vem. 3,2%, 4% são bons números para o ano que vem. Esse ano, menos 5,5% também acaba sendo uma boa notícia. Ainda sofreremos, ainda teremos negócios quebrando, ainda teremos empresas com dificuldades e setores que, por conta do fechamento, de não poder abrir, vão sofrer muito, com várias empresas deixando de existir. Essa é uma notícia muito triste, porque o nosso país precisa da força empreendedora funcionando a todo vapor e nós não podemos perder nenhum tipo de empresa, nenhum tipo de emprego. As previsões de crescimento para esse ano, agropecuário, setor do agronegócio, puxando a economia, 2,6%, ano que vem 2,9%. Se o preço das commodities caiu internacionalmente, a variação positiva, né, a variação do câmbio, o câmbio caro, o dólar caro, acaba compensando essa perda de preço. Reduz o preço em dólar no mercado internacional, mas como o dólar subiu, em reais, acaba mantendo a lucratividade do setor. Para o agronegócio, para a agroindústria, está bom aqui o ambiente. A indústria deve ter um encolhimento de 6% nesse ano, chegou até algumas previsões de menos 15%, menos 17%, menos 6%, acaba sendo uma boa notícia. Uma má notícia que acaba sendo uma boa notícia, porque não é tão grave quanto no começo, mas ainda assim teremos postos de trabalho sendo fechados. E ano que vem, um crescimento de 4,4%. O que não dá para esperar é gerar muito emprego no setor industrial no ano que vem, mesmo crescendo 4,4%, porque as empresas estão ganhando em produtividade. Já estão ali com cerca de 76%, 77% de capacidade produtiva instalada sendo ocupada, mais de 80% começa a ser ali pelos economistas pleno emprego. Então isso é uma boa notícia, mas está ganhando em produtividade, não em geração de emprego, substituição por maquinário, e a tendência é que a indústria substitua a mão de obra cada vez mais por tecnologia. Setor de serviços, menos 5,9%, ali o comércio está dentro também, e 4,3% crescimento ano que vem. Ou seja, ano que vem é um ano do elevado crescimento. Mas a base é muito ruim, nós encolhemos muito. Sim, com certeza a base é muito ruim, mas um crescimento, um tracionar de 4% acaba dando impulso para que 2022 mantenha-se esse crescimento e a gente consiga recuperar a nossa economia como necessário. O PIB, a gente vê a evolução ali de 5 bilhões de reais, 5 bilhões 332 de 2013, chegando em 2019 em 5 trilhões, perdão, chegando em 7 trilhões 257 bilhões, esse ano deve cair para 6 trilhões 964 e 2021 retorna para um patamar superior a 2019, ou seja, recuperamos 2020, crescemos um pouco em relação a 2019 com 7 trilhões 466. Em dólar, a flutuação depende muito do câmbio e o desemprego é a notícia ruim, que ele deve ficar ainda em 13,3% esse ano e ano que vem 13,2%. Essa ideia pode estar perguntando. Mas se vai crescer a economia, não vai gerar emprego? Sim, o desemprego, ele mede o número de pessoas procurando emprego. Nós estamos com muita gente que não está procurando emprego. Nós chegamos, segundo o dado do PNAD contínuo, o último dado, nós chegamos a ter 50,5% da população brasileira sem nenhum tipo de ocupação. Isso é uma notícia terrível e que a gente precisa jogar muita energia para virar o jogo ano que vem. Segundo o Banco Mundial, o mundo deve encolher 5,2% esse ano e crescer 4,2% ano que vem. Ou seja, o Brasil está mais ou menos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Os Estados Unidos devem encolher 6,1% esse ano e crescer 4% ano que vem. A zona do euro deve encolher 9,1% e crescer 4,5% ano que vem. E a China deve ficar no crescimento de 1% esse ano
e crescer 6,9% o ano que vem. É importante acompanhar o mundo porque o mundo crescendo, você gera mais negócios no âmbito internacional e você consegue exportar mais, ter um câmbio favorável no nosso país e aí nós podemos nos beneficiar também da economia mundial tracionada. Não só o Brasil deve crescer ano que vem, como o mundo todo deve crescer ano que vem e com exceção da China, o Brasil deve crescer a taxas parecidas que o mundo todo está crescendo. Boa notícia também para a gente. Tem um índice que chama Índice de Gerentes de Compra, que ele mede a intenção que quem é responsável por compras nas empresas tem com relação ao futuro. Esse índice chegou a cair para quase 25%, 25% aliás, né? De 0 a 100 caiu para quase 25% nos Estados Unidos e perto de 27% na China, ou seja, muito pessimismo. E agora, nos Estados Unidos, ele já está em 50%, e na China também ultrapassou 50%, na zona do euro também. Então, significa que quem gerencia a compra de suprimentos nas empresas já está trabalhando com projeção de crescimento para o resto do ano e para o ano que vem. E aí, para fechar a sessão de boas notícias que nós temos, apesar de tanto cenário de desafio ainda, em junho, alguns setores da indústria, já maio e junho, apresentaram crescimento. Tudo bem que uma base muito ruim, mas em junho, por exemplo, a fabricação de veículo automotor apresentou um crescimento aqui de 70%. No ano encolheu 53%, mas já maio cresceu 250% em relação ao mês anterior, junho 70%, e tem apresentado crescimento. Confecção, o setor de confecção apresentou em junho crescimento de 10,7%, artigo de couro 16,1%, enfim, a indústria como um todo tem crescido, mostrado tracionamento, um bom desempenho no mês de junho, porque o comércio está retomando, o consumo das famílias está retomando, e isso são boas notícias que nós temos. À medida em que se recuperar a confiança, à medida em que as famílias se sentirem mais seguras, isso tende a melhorar ainda mais com as pessoas tomando endividamento. Ainda é muito importante esse programa de renda social, esses R$600 que tem sido distribuído, pode ser que seja por R$300, e como eu disse, 50,5% da população brasileira não tem qualquer tipo de renda, qualquer tipo de sustento. Então isso está mantendo o consumo, mantendo o crescimento do comércio e aí fazendo com que a economia como um todo tracione. À medida que nós tivermos mais flexibilização, esse consumo, esses crescimentos que nós temos vistos, mas todo o dinheiro que está sendo investido, todo o programa de crédito está sendo colocado, não só no Brasil, no mundo todo, deve fazer com que a economia cresça. Fica, não é tudo boa notícia, fica para os próximos anos 21, 22, 23, 24, 25 e quem sabe até 30, o pagar todo esse dinheiro que foi investido, toda essa grana que foi todo esse dinheiro que se imprimiu, todo esse endividamento que nós tivemos no mundo todo para recuperar. Não que isso esteja errado, isso foi necessário, mas isso gerou uma dívida e essa dívida precisa ser paga. Então também é necessário que no ano que vem a gente possa observar reformas importantes sendo feitas na nossa economia. A reforma administrativa, tornando mais eficiente a maneira como nós fazemos a gestão do dinheiro arrecadado. Eu digo sempre que o Brasil precisa cada vez mais de gestão econômica e cada vez menos de política econômica. A gestão ela tem que ser utilizada como ferramenta para projetos políticos estratégicos. Eu não posso usar a economia, eu não posso usar tributos, eu não posso usar a máquina pública simplesmente para fazer política. Isso é muito perigoso, tem sido usado há anos no Brasil. A gente precisa de bons gestores que saibam fazer o bom uso do recurso público. Uma boa reforma administrativa, então, deve nos dar a capacidade de andar rápido, nos deve dar celeridade, melhor gestão, mais eficiência, mais eficácia e reduzir o peso da arrecadação na economia como um todo. Aí vem uma boa reforma tributária, muito embora a ordem proposta em Brasília não seja muito essa, mas a reforma tributária também é importante. Temos então um cenário econômico que aponta para um ano de mais alívio em 2021 e para um ano que nos resta aqui, esses próximos meses, não tão grave, não tão pesado como se imaginava. Desafiador,
Nós temos um ano ainda desafiador, mas menos do que a gente imaginava ali no começo do ano, como está apontando todas as previsões, todos os cenários que nós temos. O varejo, por exemplo, já retomou números de antes da pandemia e ao longo do ano deve até apresentar um empate com 2019, até um pouco de crescimento com 2019. O que fica então? Então peraí, a crise passou e eu posso continuar fazendo tudo do jeito que eu estava fazendo antes? Absolutamente não. Aconteceram mudanças, houve mudança na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso padrão de consumir, que jamais desaparecerão. Então, um resultado da pandemia, que é dito por todo mundo, é que os negócios digitais aceleraram nesses meses, nesse ano, cerca de 10 anos. Isso você vê via trabalho remoto, cada vez mais pessoas estão trabalhando de maneira remota. É comum você ver reportagem, você ver depoimento de pessoas que mudaram-se para o interior para poder trabalhar em home office, criaram estrutura no que aquilo antes era uma casa de veraneio. Então deve ter, por exemplo, uma movimentação de valorização de imóveis no interior, alguma dificuldade, alguma pressão de imóveis comerciais, até residenciais, nas regiões metropolitanas, onde o trânsito é mais complicado, a vida é mais complicada. Isso é um movimento, é uma tendência de movimento. Também você tem uma diminuição do trânsito, as crianças devem ter como alternativa, as escolas muito provavelmente vão oferecer alternativas efetivas de você estudar em casa, porque passamos a estudar também em casa, trabalho e estudo remoto em casa, com ganho, com manutenção de muita gente da sua produtividade, às vezes até ganho de produtividade. Isso é uma realidade. Um exemplo de impacto que você tem direto dessa transformação digital que permite o home office, de cara ao comércio local sendo mais valorizado. Antes, o comércio local pequeno, pequeno fornecedor, pequena lavanderia, mini mercado, loja de vizinhança, farmácia do bairro, enfim, aquele negócio que estava no bairro não era tão valorizado, o restaurante do bairro, a pizzaria do bairro não era tão valorizado, e com as pessoas em casa tendem a valorizar mais esse comércio local. Era uma tendência que inclusive foi apresentada na NRF de 2017, o comércio local ser mais valorizado pela facilidade de locomoção e deslocamento. Essa era uma tendência apresentada em 2017, que ainda era dito como tendência, que agora é efetivamente realidade. Então, se você tem um comércio local, procure relacionar-se cada vez melhor com a sua vizinhança, condomínios, prédios, enfim, escritórios, o que tem em volta, procure relacionar, procure entrar em contato, que você tem uma vantagem competitiva sobre aquele que está longe, sobre aquele que está mais difícil de alcançar. Por outro lado, nós temos um avanço muito grande das compras feitas em marketplace, via e-commerce, o uso cada vez mais intenso das redes sociais, para comprar à distância. O que nós temos como consequência do ponto de vista econômico é que a troca de dinheiro de mão, a velocidade da troca de dinheiro diminui um pouco, porque as pessoas estão circulando menos. Isso é um desafio que a economia vai enfrentar para o próximo ano. Antes a gente falava que você precisava colocar a sua empresa na esteira de fazer a transformação digital. Veja, por transformação digital, eu estou dizendo aqui, é o uso de qualquer tecnologia que torne mais eficiente o seu processo, produção, gestão e entrega de valor para o seu cliente. Então você coloca ali e você torna mais eficiente a maneira como você se relaciona. Ou você usa um aparato digital, alguma coisa de tecnologia para tornar o seu relacionamento com o seu cliente melhor. E esse relacionamento melhor traz mais informação para você melhorar a gestão. Gestão de um lado, contato com o cliente do outro, para transferir valor para o seu cliente final. É necessário que você esteja em redes sociais, é necessário que você avalie ter o seu próprio e-commerce ou estar em um marketplace, é necessário você entrar nesse mundo das transações digitais, mas você não pode entrar de qualquer jeito.
Primeiro, entenda que o seu objetivo é melhorar a entrega de valor para o seu cliente final, tornar a experiência de compra do seu cliente final cada vez melhor, cada vez mais positiva. Logo, a exigência por qualidade e eficiência vai ser maior ainda de quando você tinha o teu ponto de venda físico. Para qualquer tipo de negócio, você tem que entender que há um desafio maior da entrada no mundo digital. Então, não posso fazer de qualquer jeito. Nós usamos no Sebrae, aqui no escritório do ABC, a figura de semelhante a você nadar num oceano cheio de tubarões. Entrar no mundo digital, fazer negócios no mundo digital, fazer a sua divulgação através de redes sociais, realizar transações em marketplace, e-commerce, é como nadar num oceano cheio de tubarões. A gente nada num oceano de tubarões, a gente não pode sangrar, eu não posso fazer errado. Profissionalize-se nesse ponto. Você não pode usar o teu filho, a tua filha, o teu sobrinho, o cunhado, o primo, o filho da vizinha, porque ele tem alguma intimidade com rede social, mas não faz a menor ideia do que ele está fazendo. Você pode utilizá-los desde que você os treine e os capacite a fazer isso de maneira profissional. Luz que tira foto, altura da câmera, frequência, tipo de conteúdo que você coloca no site. Tudo isso é importante, tudo que você coloca no site, no Instagram, tudo isso é importante para que você mantenha um bom relacionamento com o seu cliente digital. O nível de exigência das pessoas subiu muito e eu não posso fazer mais ou menos, eu tenho que fazer muito bem feito, porque senão eu não vou atrair a atenção de quem eu quero atrair. Se antes você tinha um desafio de comunicar com uma concorrência elevada, e imagine agora num ambiente onde você tem milhões e milhões de empresas, bilhões de pessoas circulando, você não pode ser só mais um grão de areia ali na praia. De alguma maneira, você precisa usar técnicas que não são difíceis de dominar para você aparecer mais. O digital é o real agora, não tem como fugir. Então você está dizendo que eu posso fechar minha loja física, Serena? Também não. A loja física já está retomando a sua importância, existe a expectativa da entrega do presencial, as pessoas ainda vão comprar por conveniência, uma vez que circulando na rua, mas o seu ambiente físico não vai responder pela sobrevivência da sua empresa. Mantenha um relacionamento próximo com o seu cliente através de todas as ferramentas possíveis e se torne cada vez mais eficiente em fazer a gestão do seu negócio, colocando indicadores, tomando conta do seu fluxo de caixa. Cuide muito bem do seu fluxo de caixa, do seu capital de giro e principalmente conheça o seu cliente detalhadamente para que você possa se antecipar nas ofertas. E é uma pergunta crucial agora. A sua equipe está preparada para tudo isso? Isso é muito importante. Quando nós falamos de equipe, eu falo sobre o que você tem em mãos, uma boa análise, e aí cuidado para não sair descartando, porque é velho, porque nunca trabalhou, porque tem dificuldade, cuidado. Eu sempre aconselho que, ao contratar pessoas, contrate primeiro pelo caráter, primeiro pelo comportamento, depois os treine com relação à técnica e à capacidade de trabalho, porque é mais fácil você treinar o trabalho do que você mudar, se é que a gente consegue mudar características de personalidade, de caráter de alguém. Então, cuidado, somente analise se a sua equipe está preparada para responder rapidamente e se não está preparado para responder rapidamente, que tipo de treinamento é necessário que seja ofertado. O que é necessário que a minha equipe aprenda para poder trabalhar bem nesse novo mundo. E qual é o perfil do novo funcionário que você precisa? Eu vou recrutar com o crescimento do ano que vem. Se Deus quiser, temos fé nisso daí, você vai recrutar mais pessoas para trabalhar no seu negócio. E qual é o perfil que você precisa? Qual é o perfil mais adequado para trabalhar na sua empresa? Você já desenhou isso? É fundamental que você desenhe esse perfil com clareza para que as pessoas possam, ao você contratar, as pessoas possam desempenhar um bom papel dentro do seu negócio e você não tenha que demiti-los rapidamente, mas você tenha pessoas dentro da sua empresa realizando um bom trabalho o tempo todo. E aí, encerrando aqui, indo para a reta final,
Como é que fica o turismo em tudo isso? Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, o turismo no mundo todo ele deve demorar aí de 5 a 7 anos para recuperar as perdas que aconteceram nesse ano, que talvez tenha sido o setor que sofreu o maior impacto, é o setor de turismo, o setor de eventos, o cultural, é o que sofreu o maior impacto, primeiro a parar e deve ser o último a retomar a sua atividade, muito embora alguns atrativos turísticos já estejam operando. E há uma outra tendência também apontada pela Organização Mundial do Turismo, que o turismo regional passe a ser mais valorizado. As pessoas, por um tempo, ainda terão medo de se deslocar de maneira aglomerada e vão fazer isso muito mais por necessidade, mas se eu puder optar por não fazer grande deslocamento preso dentro do avião, talvez seja uma tendência que as pessoas têm. Uma pesquisa feita apontou que 60,48% das pessoas que viajam não pretendem viajar internacionalmente, voos longos, preso dentro do avião, e aí você corre o risco ainda de trazer um vírus lá de fora, então o pessoal está meio ressapiado com isso daí. Isso é uma tendência, uma pesquisa feita no meio da pandemia, pode ser que com a presença da vacina, com a pandemia mais mansa, as pessoas têm uma tendência a não se preocupar tanto. Esse número cai para 45,36 quando se relaciona a viagens nacionais. 45,36 somente dos entrevistados não pretendem viajar nacionalmente, ou seja, 55 ali, praticamente 55% pretende viajar nacional. E aí 31,62 disseram que não tem nenhuma condição de decidir a respeito disso. Esses que responderam que pretendem viajar aqui dentro do país, eles vão preferir deslocar-se com meios próprios, com seu próprio carro, motocicleta, enfim, meio de transporte próprio. Ou seja, longas distâncias também provavelmente não serão encaradas. Destinos mais próximos tenderão a receber uma visita maior por pessoas que pretendem viajar. Também as pessoas apontaram que vão procurar viagens de experiência. O que significa isso? Gastronomia, a vivência da cultura do local, o sentar na praça e respirar o ar de uma cidade do interior, o bucolismo de alguma paisagem do primeiro ciclo cafeeiro, enfim, coisas que tragam experiências interessantes. Desse é o que as pessoas mais buscam, é a questão da gastronomia, produtos típicos que dêem uma experiência gastronômica diferente, podem ser grandes atrativos para pessoas que vão fazer deslocamentos curtos, e há uma tendência do crescimento de deslocamento de um dia. Eu vou e eu volto. Eu experimento um local, eu volto ou não me hospedo. Aqui na nossa região, Ribeirão Pires e Paranapiacaba tem um grande potencial para isso. Os consumidores também apontam que não vão querer aglomerações, o overturismo, buscar viagens que aglomerem muito, embora essa pesquisa acho que não foi feita antes desse final de semana, sem ter aquela foto das praias entupidas de gente, aglomerado de gente. Mas há uma grande parcela de turistas que não vão querer aglomerações. Turismo solidário, ecológico, gastronômico, de novo, é uma tendência. Há um clamor desse novo perfil de consumidor que está surgindo, os milenais, a geração Z, esse pessoal mais jovem, com relação à sustentabilidade. A próxima grande crise da humanidade vai ser uma crise climática. Então há uma preocupação muito grande por esses jovens que se deslocam, que normalmente são minimalistas, que tenha responsabilidade social do viajante, e o viajante querendo que o local também apresente responsabilidade social, que você demonstre que você dá um bom destino para o lixo que você gera, que você demonstre que você tem ações que cuidam do meio ambiente, que cuidam da sociedade, é importante. Segurança sanitária. Aqui na região, próximo de onde nós trabalhamos aqui no escritório regional da ABC, que fica aqui em Santo André, no fim da Oliveira Lima, os restaurantes já tiveram que se reinventar. Ninguém mais quer saber de self-service.
O pessoal se sente mais seguro comendo ali um executivo, ou comendo um prato feito. Antes o prato feito era desprezado, agora virou a grande vedete. Lanchonetes, bares aqui, restaurantes que ofereciam prato feito tinham um volume bem menor que o self-service. Hoje o self-service tem que oferecer o prato feito. Então, mostrar que você tem um cuidado muito grande, especial com a higiene e manipulação, é importantíssimo. Não basta só ter, preciso evidenciar. E também a higiene geral, se você tem um hotel, pousada, casa de café, não importa o que, você precisa colocar indicadores, né, índices ali de que você mantém uma boa higiene, isso muito elevado. As pessoas começaram a frequentar aqui o Sebrae presencialmente, a gente percebe uma preocupação muito grande com tapete sanitizante, álcool em gel à disposição, distanciamento. As pessoas estão efetivamente preocupadas com isso e quem proporcionar isso vai levar vantagem ao atrair clientes para o seu negócio. A transformação digital também vai ter impacto enorme na comercialização, na busca por experiência, na busca por tirar a dúvida se o local é bom. E aí há uma aposta por parte de vários pesquisadores, pensadores do turismo, que vai surgir a figura de um especialista em viagem, um consultor, principalmente por aqueles que tiveram um trabalhão enorme para resolver os seus problemas de reembolso, cancelamento de viagens e ainda estão tendo essa dor de cabeça. Alguém que seja capaz de fazer o despacho, organizar a viagem e livrar as dores de cabeça de quem vai viajar. Agora, tudo isso são tendências que nós podemos apresentar de maneira geral dentro do espaço de 40 minutos. Não encerra o assunto, tem muita coisa que a gente precisa pesquisar, mas o importante é entender que, como diria Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. As coisas já mudaram e eu não posso ficar apostando se vão mudar ou não. Eu preciso rapidamente entender meu cliente. Se eu quiser aproveitar o crescimento do ano que vem, eu preciso ter metas claras para perseguir e eu saber responder por que elas são importantes. E eu preciso me capacitar para operar no mundo novo. E ao contrário de ter medo e achar que eu não vou conseguir, sim, eu tenho capacidade. Se você chegou até aqui com a sua empresa, você já passou por várias crises. Essa é só uma nova roupagem que vai te levar a trabalhar melhor ainda. Oportunidades de treinamento tem, o Sebrae está à sua disposição, nós temos parceria com a Prefeitura Municipal, com a Associação Comercial em Ribeirão Pires, basta você procurar informação e ajuda que ela está à disposição. O caminho está aberto. E citando mais uma vez músicos, Samuel Rosa do Skank tem numa das suas composições dizendo que o caminho só existe quando você passa. Então vamos passar por ele e construir o nosso futuro, ser protagonista do nosso futuro. Desejo sucesso a todos e mais uma vez agradeço a oportunidade. Não sei se tem perguntas, estou à disposição de vocês. Muito obrigado por essa palestra, é sempre bom te ouvir, né? Você sempre nos clareia a visão aí sobre o empreendedorismo aqui na região do ABC, principalmente aí em Ribeirão Pires, né? Te agradecer bastante. Essa live ela ficará disponível na página da Guardiãs da Notícia, na página da Rede de Gestores de RH e possivelmente vão surgir algumas perguntas, né? No decorrer. E depois eu vou tomar a liberdade de você passar para a pessoa e a gente pode depois responder. Em nome da Gabi aqui, a rádio sempre está à sua disposição do Sebrae, né? Eu acho que é bastante interessante, aí pelo menos acho que a cada 15 dias eu vou falar com a Gabi se você pode vir aqui na rádio bater um papo, né? Em nome da Prefeitura de Ribeirão, eu te agradeço, né? Toda a parceria que nós temos lá e esperamos que após esse período eleitoral a gente possa fazer aí mais algumas ações lá na prefeitura, né? Ficamos um pouco amarrados agora, mas eu creio que a partir do próximo ano a gente vai poder fazer outras ações lá. Eu te agradeço muito, agradeço ao nosso secretário, o César Ferreira, por ter nos ajudado, colaborado aí a fazer essa ação, né? E a todos da Prefeitura Municipal.
né, o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito também, né, que sempre nos falam, não, nós temos que trabalhar com o empreendedorismo, que o empreendedorismo é o caminho, né, o caminho hoje é o empreendedorismo. A gente sempre fala aqui, eu e o Antônio, pela rede de gestores, né, que o CLT, né, tá acabando. O CLT agora vai ser para aquelas vagas mais operacionais, né? Se você tem um cargo um pouco mais técnico, um cargo mais administrativo, com certeza você vai ter que ser um empreendedor, vai ter que abrir uma MEI, vai ter que se formalizar como uma empresa e vai ter que saber vender o seu serviço, né? Então, essa semana de empreendedorismo e todas as conversas que nós vamos ter amanhã com o nosso amigo Kleber, nesse horário, depois nós divulgamos aí todo o material publicitário, vai ser exatamente sobre isso. Sereda, suas recomendações finais e eu encerro por aqui. Um abraço aí a todos. Liga o seu som, Sereda. Eu desligo o microfone e esqueço de ligar. Então, só agradecer a disposição de vocês, a ideia de conversar a cada 15 dias, acho bem legal, podemos combinar e a gente vai levar conteúdo. Com certeza nós temos muito o que fazer ainda por Ribeirão Pires, que é uma cidade que eu frequento há mais de 30 anos, antes de pensar em vir para o ABC pelo Sebrae, já frequentava a cidade, gosto muito da cidade, gosto muito do povo da cidade e quero muito poder contribuir com todo mundo. Sucesso sempre para a rádio, sucesso para vocês, muito obrigado. Você ouviu Fundação Guardiã. Fundação Guardiã. Música informativa.